Boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. E eu gostaria de convidar a doutora Kátia de Paula Fará, nefrologista do Hospital das Clínicas da UFMG. Ela vai apresentar a palestra Avaliação da Função Renal no Idoso. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite para falar sobre avaliação renal do idoso. Bom, a OMS, ela define o indivíduo idoso, senil ou velho como aquele indivíduo com 60 anos ou mais de idade em países desenvolvidos ou 65 anos nos países desenvolvidos, significa a última fase da vida do indivíduo e geralmente tem um estigma pejorativo devido à perda da qualidade de vida, à falta de capacidade para o trabalho e o déficit cognitivo. A maioria dos gerontologistas define como o envelhecimento um processo dinâmico, progressivo, com modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que vão ocasionar a morte. Há um declínio fisiológico, geralmente ocorrendo após a terceira década de vida, com uma capacidade limitada de cada sistema em manter o equilíbrio do organismo. As comorbidades que são frequentemente associadas com o envelhecimento são a hipertensão arterial, a arteriosclerose, o diabetes e as doenças degenerativas. Lembrando que hipertensão arterial e diabetes mellitus são os dois fatores principais de risco para a doença renal crônica. Com relação aos fatores genéticos que vão determinar o envelhecimento, o meio ambiente, a dieta, os hábitos de vida e fatores de risco, desses nós destacamos principalmente o fumo, o álcool, a obesidade e a dislipidemia, que são fatores que podem ser modificados e, dessa forma, retardar um pouco o envelhecimento. Segundo dados do IBGE, o índice de envelhecimento da população brasileira ele vem aumentando progressivamente nos últimos anos. A estimativa da OMS para a população idosa mundial em 2025 é de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e de 2050, 2 bilhões. Esse gráfico ele mostra a proporção de pessoas idosas com mais de 60 anos de idade em vários países. A grande maioria dos países da América do Sul e também América Central tem uma proporção de pessoas idosas inferior a 10%. Já os países mais desenvolvidos, como Alemanha, Japão e Itália, apresentam uma proporção superior a 20%. A população brasileira, ela atualmente é de 190 milhões de habitantes, a população estimada para 2025 é de 228 milhões, com 14 milhões de idosos, uma prevalência muito elevada. Com relação à participação relativa percentual da população, os idosos é a população que mais cresce, principalmente a partir dos 60 anos, tanto desde 1990, 2008 e com estudos prospectivos para 2050. Quando nós comparamos com faixas etárias menores, por exemplo, as crianças, adolescentes, a gente observa que essa proporção ela vai diminuindo ao longo do tempo. A expectativa de vida ao nascer no Brasil, ela aumentou significativamente, sendo de 75,6 anos para o sexo feminino e de 68 para o sexo masculino. Consequentemente, aumenta a incidência e a prevalência de doença renal crônica em todo o mundo. E no Brasil também não é diferente. Segundo os dados da Sociedade de Nefrologia, o total de pacientes estimado em diálise ele aumenta progressivamente nos últimos anos. E desses pacientes que estão em terapia renal substitutiva, 27,2% têm idade entre 65 e 80 anos e 4,3% uma idade superior a 80 anos. Com relação à manifestação
manifestações clínicas da doença renal crônica, ela pode se dar por manifestação renal, através de hematura, proteinúria, dor lombar, ou manifestações extrarrenais, sistêmicas, hipertensão arterial, edema, sintomatologia urêmica, e o paciente pode se apresentar ao nefrologista através de uma elevação de creatinina, observada pelos exames laboratoriais, ou um sedimento de urina alterado. Para a doença renal crônica, os dois fatores que vão determinar o diagnóstico da doença é essa alteração do sedimento urinário, um sedimento urinário ativo, e a determinação do ritmo de filtração glomerular, com um ritmo inferior a 60 ml por minuto, determinando o diagnóstico de doença renal crônica. Quando nós calculamos o ritmo de filtração glomerular, mais do que fazer o estadiamento da doença renal, considerando o grau leve, moderado a grave, mais importante seria determinar a evolução desse paciente, como que ele se comporta ao longo do tempo. A avaliação estática dessa doença, muitas vezes, informa um pouco. Se eu consigo comparar se a função renal está estável, ela está deteriorando ao longo do tempo, isso tem um valor prognóstico muito mais importante do ponto de vista de propedêutica e terapêutica. Alguns estudos foram realizados, em 3 localidades do Reino Unido, e eles avaliaram a questão da doença renal crônica, considerando um ritmo de filtração glomerular inferior a 60, o ponto de corte. Nesse estudo, eles encontraram que 4,9% dos indivíduos apresentavam estadio da doença renal entre 3 e 5, já mostrando um comprometimento moderado a grave da função renal. E desses, apenas 4% tinham conhecimento da gravidade da doença. Esse estudo avaliou pacientes participando através do ritmo de filtração glomerular com o MDRD, o NHANES 3, considerando aqui um ritmo de filtração glomerular inferior a 60, e nesses indivíduos, nessa população, 38% dos indivíduos com mais de 70 anos, sem história de hipertensão ou diabetes, apresentavam comprometimento da função renal. E apenas 0,7% dos indivíduos normais entre idade de 20 e 39 anos tinham esse comprometimento, indicando aqui que talvez a idade possa ter um fator aí na avaliação, tanto por MDRD quanto de Cockcroft-Gault, que pode influenciar nos resultados encontrados. Esse estudo, também realizado no Japão, ele avaliou mais de 100 mil indivíduos com idade superior a 20 anos, através da determinação do clírice de creatinina por Cockcroft-Gault, com valor de corte também menor que 60, e 80% das pessoas com mais de 70 anos apresentavam diminuição do ritmo de filtração glomerular. O estudo de Baltimore, onde 254 indivíduos foram saudáveis, sem história de hipertensão, de doença renal crônica, uso de medicamentos, foram acompanhados durante um período longo. O ritmo de filtração glomerular foi avaliado seriadamente e eles encontraram um declínio em torno de 0,75 ml por minuto. E não houve alteração em 1/3 dos indivíduos avaliados. Essa redução do ritmo de filtração glomerular nesse estudo foi mais acentuada se os pacientes eram também portadores de hipertensão arterial. Quando nós correlacionamos a idade em relação ao ritmo de filtração glomerular, há uma diminuição do ritmo de filtração, tanto em mulheres quanto em homens, com o decorrer da idade. Essa diminuição, em média, é de 0,8 ml por minuto e não é uma redução em consequência inevitável do envelhecimento. 1/3 dos idosos que permanecem normotensos, sem uro ou nefropatias, eles não apresentam redução do ritmo de filtração glomerular com a idade. O fluxo plasmático renal, ele também diminui com a idade, tanto em mulheres, em homens, a redução ela é mais significativa, e em homens hipertensos, ele se reduz ainda mais. Com o aumento da longevidade, a gente observa uma redução do clírice de inulina, mas uma redução mais significativa do fluxo plasmático renal efetivo.
Consequentemente, a fração de filtração, que é uma relação do clírice de inulina, do ritmo de filtração glomerular calculado, com o fluxo plasmático renal efetivo, ela vai aumentar. Essa redução mais acentuada do fluxo plasmático renal, ela pode ocorrer em decorrência de fatores hemodinâmicos, principalmente no idoso, como liberação de mediadores, entre eles o óxido do nítrico. Há uma redução também com o envelhecimento a partir da terceira década de vida, com aumento entre a quarta e a sexta década do percentual de glomérulos esclerosados. Isso acaba ocasionando a glomerulosclerose focal e segmentar com atrofia tubular e fibrose intersticial. Dessa forma, quando nós calculamos o ritmo de filtração glomerular, nós queremos avaliar o grau de comprometimento renal. Nós podemos acompanhar a evolução da doença renal, que talvez seja o fator mais importante no acompanhamento clínico do paciente, mas ele não estabelece a etiologia da doença. Para isso, nós temos que avaliar o sedimento, exames de imagem, ultrassom, tomografia e até biópsia renal. E é o resultado da soma de todos os nefros funcionantes. Com relação ao marcador ideal do ritmo de filtração glomerular, a substância que será utilizada, ela deve ter uma dosagem rápida, ser analisada através de um método não dispendioso, de fácil acesso, com disponibilidade nos laboratórios, não sofrer influência de fatores extra-renais e não exigir administração exógena, e sem variação com a idade ou o peso corpóreo. A inulina, ela é considerada o marcador irreal da filtração glomerular. Ela é um soluto livremente filtrado, não é secretado, reabsorvido, sintetizado ou metabolizado, mas ela é realizada apenas em estudos clínicos experimentais, muito em decorrência dessa necessidade de infusão contínua, o que dificulta tanto a realização do teste quanto a análise. O clírice de creatinina, quando nós utilizamos o clírice de inulina, quando a gente quer determinar, medir o ritmo de filtração glomerular, o valor de referência é em torno de 120 ml por minuto, considerando aí uma variação de 20. Com relação a todas as limitações que o clírice de inulina apresenta, embora ele seja considerado padrão ouro, os estudos têm tentado, através de outros marcadores, determinar uma forma mais fácil e mais acessível para a determinação do ritmo de filtração glomerular. Isso tem feito com o itolamato e com o ioexol. Eles apresentam uma boa especificidade e sensibilidade. Porém, o tempo que nós determinamos para esses resultados, ele é um tempo bastante superior, com um custo ainda elevado e pouco disponível. Alguns laboratórios realizam, mas em rede pública, por exemplo, nós não temos essa disponibilidade. Há um risco de alergia ao contraste e coleta de várias amostras para determinação de resultados. Com relação à creatinina, nós temos duas formas, ou estabelecer o clírice de creatinina medido através da urina de 24 horas, ou clírice de creatinina estimado por fórmulas Crocroft-Gault, MDRD, o CKD-EPI, ou então a cistatina C. Essas fórmulas, elas vêm para tentar dar uma agilidade, uma facilidade, principalmente na população de idosos, onde nós sabemos que o clírice de creatinina, através da determinação de urina 24 horas, ele apresenta grande dificuldade e limitação, em decorrência de comorbidades e principalmente da dificuldade de coleta. Quando nós utilizamos o CKD-EPI, que é uma equação também logarítmica que poderia ser utilizada, geralmente há uma disfunção renal leve, ou então esses pacientes apresentam uma creatinina inferior e que talvez, nesses casos, com leve disfunção da função renal, o CKD-EPI possa melhorar a avaliação no doente. O Crocroft-Gault, o MDRD, são equações que, para o paciente idoso, muitas vezes elas se equiparam, mas com todas as limitações que elas apresentam. A creatinina, para a estimativa do ritmo de filtração, ela tem inúmeras limitações. Geralmente não é considerado o marcador ideal para a medida do ritmo de filtração glomerular, mas é o que, praticamente, a gente consegue utilizar com mais frequência.
ela apresenta uma produção que é relativamente constante, mas que vai depender da massa muscular. Também da dieta, proveniente principalmente de alimentos de origem animal. Ela é livremente filtrada, não é reabsorvida e não é metabolizada. Outra limitação do uso é a questão da secreção tubular. Indivíduos saudáveis ou com disfunção renal leve, aproximadamente 15% da creatinina é secretada, principalmente túbulo proximal. Se o paciente apresenta uma doença renal crônica mais avançada, essa secreção tubular pode aumentar significativamente. Esse gráfico é o gráfico que mostra a questão do comprometimento, da redução do ritmo de filtração glomerular inversamente com a creatinina sérica. Em fases mais iniciais da doença, muitas vezes nós já temos essa redução e a creatinina ainda permanece na variação normal, o que dificulta utilizar a creatinina sérica como um marcador de doença renal. A excreção da creatinina urinária, ela também se reduz, tanto em homens como em mulheres, com o decorrer da idade. Isso é um fator que também limita a utilização e pode, às vezes, apenas no sentido de ajudar, nós temos que a excreção de creatinina por dia em indivíduos com menos de 50 anos é de 20 a 25 para homens e de 15 a 20 para mulheres. No idoso, essa excreção ela se reduz. E, na verdade, isso pode ser utilizado como um método de validação quando nós pedimos o cálculo do ritmo de filtração glomerular para analisar se a urina foi coletada corretamente. Então, com relação à determinação do clearance de creatinina, as limitações que nós temos. Primeiro, no grupo de idosos, a coleta ela é extremamente dificultada. Isso em questão, principalmente, de incontinência urinária, às vezes associada também com incontinência fecal, uma redução da massa muscular desses indivíduos, que vão apresentar uma produção reduzida de creatinina, a secreção de creatinina, que pode estar aumentada. E outro fator que, às vezes, interfere muito na análise é a calibração da creatinina, que não segue padrões de referência. Esses métodos, eles, às vezes, de dosagem, eles têm que ser calibrados de acordo com valores de referência estabelecidos pelo laboratório. Uma outra possibilidade para avaliação da função renal no idoso é o uso de cistatina C, que é uma proteína não glicada, com baixo peso molecular. Ela é sintetizada em todas as células nucleares, livremente filtrada e relativamente estável. Os níveis séricos não são afetados tanto pela massa muscular, pelo estado nutricional do paciente, sexo, raça ou idade. Normalmente, quando já ocorre uma leve redução do ritmo de filtração glomerular, em torno de 85, já se pode observar, às vezes, uma elevação nos níveis séricos da cistatina C. A limitação também desse método é a ausência de um padrão de referência internacional, as diferenças na calibração e na definição de valores de referência estabelecido, e há um aumento dos níveis com pacientes em uso de glicocorticoides, principalmente em doses mais elevadas, neoplasias, mieloma e cirrose hepática. Qual seria, então, o melhor método para a gente avaliar? Essa é a grande resposta que os estudos ainda não conseguem estabelecer com segurança. O clearance de creatinina, quando a gente faz medida através de coleta de urina de 24 horas, ele, na verdade, nessa população de idosos, o valor é muito limitado. Na verdade, alguns autores acham que não há benefício e você teria uma avaliação muito melhor através da utilização de fórmulas como o Crocroft-Gault ou do MDRD, apesar de todas as limitações que atualmente nós ainda temos com a questão da creatinina. O CKD-EPI, que também é uma fórmula logarítmica que a gente pode utilizar, é basicamente em pacientes mais jovens e com uma leve disfunção. Na população idosa, em função de todas o que já foi dito e as comorbidades, muitas vezes ele fica difícil de ser avaliado. Cistatina pode ser um método ainda promissor, mas que precisa de validação, é feito em poucos laboratórios e na prática clínica a gente ainda não tem disponível. Eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Kátia, pela excelente apresentação. Eu gostaria de chamar agora o doutor João Milton Martins de Oliveira, penido, do Núcleo de Nefrologia de Belo Horizonte, que vai apresentar a palestra sobre nefropatia diabética, atualização terapêutica. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e me sinto honrado muito pelo convite de participar do evento. A nefropatia diabética, ela pode ser definida como uma complicação microvascular presente tanto na população de diabetes tipo 1 como nos diabetes tipo 2 e caracterizada na fase inicial pela presença de microalbuminúria persistente, considerado hoje na literatura como um marcador de lesão, progressão, comprometimento da função renal futura e do risco de morte prematura por doença cardiovascular. A importância do problema é que a nefropatia diabética é a principal causa de doença renal crônica e de ingresso em diálise em países desenvolvidos. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, ainda em determinadas regiões, ela é competitiva com outras causas de doença renal crônica ou ingresso em diálise. Nesse estudo, em 2006, quando aqui em Minas tínhamos uma população de 7.000 pacientes, quase aproximadamente 8.000 pacientes em diálise, atualmente nós temos por volta de 9 a 10.000 pacientes em diálise no estado. A prevalência de nefropatia diabética, na época, foi calculada em 20%. Entre os indivíduos em risco se colocam aqueles portadores de obesidade visceral, que é uma doença crônica, né, influenciada por fatores genéticos e ambientais, e também com um aumento progressivo da prevalência no Brasil. E é a principal causa de síndrome metabólica. Ponto-chave. O termo microalbuminúria foi introduzido na prática clínica para identificar os indivíduos em risco de doença cardiovascular ou doença renal crônica. Mas há evidências na literatura que este risco não está somente restrito à faixa de microalbuminúria. Na evolução natural da glomerulopatia diabética, surge, com o passar dos anos, a nefropatia diabética clínica, que caracteriza a fase proteinúrica, considerada como um cenário gigantesco de propensão e aumento do risco para doença renal e doença cardiovascular. Então, o limite de 200 microgramas por minuto irá segregar indivíduos com microalbuminúria ou proteinúria que estão em diferentes riscos. Este estudo mostra claramente que mesmo na faixa de normoalbuminúria, à medida que os valores vão crescendo, aumenta-se significativamente o risco para progressão à microalbuminúria e o risco para o evento cardiovascular. Próximo. E esse outro estudo também mostra a proporção de indivíduos vivos 10 anos após o diagnóstico de diferentes estágios de nefropatia, que a gente observa aqui que a partir do momento que já há elevações na creatinina plasmática ou o paciente é introduzido em diálise, a população reduz-se significativamente. Esse quadro mostra que poderíamos, assim, de uma forma mais prática, dividir os estágios da nefropatia em 3. Da nefropatia diabética incipiente, caracterizado pela presença de microalbuminúria, geralmente deve ser rastreado após 5 anos de diagnóstico em diabéticos tipo 1 e ao diagnóstico nos diabetes tipo 2,
E a nefropatia clinicamente manifesta, que inicia após 10 a 20 anos de diabetes na população do diabetes tipo 1 e tipo 2. E a doença renal crônica terminal, que ocuparia o estágio 3, com 20 a 30 anos de duração. A gente observa-se que, mesmo na fase de nefropatia diabética incipiente, já existe um meio interno gerador de hipertensão arterial que vai se elevando progressivamente e, concomitantemente, o aumento progressivo do óbito cardiovascular. Os estágios clínicos, entretanto, que caracterizam a nefropatia diabética, são melhor delineados na população de diabetes tipo 1. Primeiro, são pacientes mais jovens, tipicamente não têm outras doenças sistêmicas coexistentes. É muito fácil precisar, ao diagnóstico clínico, o início da doença. Os estágios da nefropatia diabética, nos diabéticos tipo 2, são mal delineados, porque 5 a 20% apresentam microalbuminúria e estão hipertensos ao diagnóstico do diabetes. Muitos morrem precocemente durante a progressão da nefropatia diabética, e estudos longitudinais feitos na comunidade dos Pima Indians, na região da Califórnia, México, têm demonstrado claramente que o curso da nefropatia diabética, tanto nos diabetes tipo 2 como do diabetes, é similar. O rastreamento diagnóstico, como já informei, do diabetes tipo 1, naqueles indivíduos com duração de diabetes acima de 5 anos, ou nos diabetes tipo 2 ao diagnóstico. Em face, então, da elevada morbidade e mortalidade cardiovascular em indivíduos com diabetes mellitus e doença renal crônica, faz-se necessário, ambulatorialmente, na prática clínica, a identificação dos diabéticos em risco em desenvolver nefropatia e a adoção imediata de suporte terapêutico, objetivando o adequado controle metabólico e o adequado controle pressórico nessa população. Então, passaremos a discutir ou vivenciar alguns estudos clássicos, né, consagrados na literatura, sobre a abordagem clínica e terapêutica em diabéticos, objetivando o ótimo controle metabólico, o ótimo controle pressórico, visando renoproteção e cardioproteção. Esse é um dos grandes estudos clássicos consagrados até a presente data, né, e que avaliou o desenvolvimento de microangiopatia na população de diabetes, onde foram estudados 1.441 indivíduos, e o tempo de segmento 6 anos aproximadamente, e comparando-se o tratamento intensivo do diabetes com o tratamento convencional. Então, observou-se que uma redução em 30% a 70% da chance de desenvolvimento e progressão da retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética quando se utilizou o tratamento intensivo em comparação com o tratamento convencional. Esse estudo, ele perpetua até a presente data. E aqui, claramente, se observa o efeito do tratamento intensivo e o tratamento convencional na incidência cumulativa de disfunção renal no diabetes tipo 1. Esse estudo publicado agora em 2011, né, mostrando que houve uma redução de 50% com uma significância estatística, né, louvável, né, em relação à perda da função renal, os benefícios do tratamento intensivo. Quais são, então, as metas-alvos do controle metabólico que devem ser alcançadas e também as metas-alvos para a pressão arterial, objetivando, após o diagnóstico, a reversão da microalbuminúria, e isso é válido tanto para a população de diabetes tipo 1 como tipo 2. Então, são considerados, na literatura, para a população diabética tipo 1, atingirmos uma hemoglobina menor que 8, uma pressão sistólica menor que 115, um colesterol
total abaixo de 198 e triglicérides abaixo de 145. E para os diabetes tipo 2, uma hemoglobina glicada mais baixa, uma pressão arterial menor que 130/80, um colesterol abaixo de 200, triglicéridos abaixo de 150 e um HDL colesterol maior que 40. Vale ressaltar que na população de diabetes tipo 2, idosos, obesos, a gente deve individualizar, especialmente nos idosos, o nível sérico da pressão arterial para evitarmos, assim, consequências desagradáveis. Cabe a todos nós, nefrologistas clínicos, ter conhecimento, ou buscar na prática diária, ter conhecimento sobre as alterações fisiopatológicas que favorecem a hiperglicemia na população de diabéticos, especialmente os diabetes tipo 2, e os tipos específicos de tratamento relacionados a cada setor fisiopatológico. Então, esse quadro que eu encontrei nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes é muito interessante, porque ele mostra claramente as fases de evolução da produção de insulina a partir do momento que vai ocorrendo a morte gradual, a perda da população de células betas. Então, pela avaliação clínica, eu tenho como detectar, pelo menos assim, com uma margem menor de erro, em que fase se encontra o meu paciente. Se ele está na fase de insulinoresistência, onde eu tenho alternativas para escolher drogas que possam contribuir para o melhor controle metabólico glicêmico, assim como, em sequência, na fase de insulinopenia parcial, nas fases onde há necessidade de eu combinar insulina com os agentes orais, e na fase 4, que é onde há necessidade, o que significa falência total das células beta, onde há necessidade de insulinização plena. E cabe aos clínicos também individualizar as metas, tanto para o controle da pressão, dependendo das comorbidades presentes nesses indivíduos, né, como para o controle glicêmico nos pacientes diabéticos. Então, os pacientes altamente motivados, que praticamente não têm comorbidades, né, esses pacientes, a gente talvez tenha como meta alcançar níveis mais baixos de hemoglobina glicada, e para os pacientes menos motivados, não aderentes, né, com problemas psicológicos graves, né, então é possível que a gente possa considerar como adequado, entre aspas, um controle com um nível a se atingir em torno de 8%. Os clínicos também, que lidam com essa população, devem avaliar o impacto da doença renal crônica na escolha da terapia anti-hiperglicêmica, que alguns agentes anti-hiperglicêmicos orais são contraindicados, alguns requerem redução da dosagem. Recomenda-se, na prática, que a função renal deva ser estimada antes da prescrição de qualquer agente antihipertensivo, e o monitoramento da mesma se faz necessário para acompanhar os indivíduos em uso. Aqui, então, a relação de todas as drogas que vocês devem conhecer, e não há necessidade da gente discutir uma por uma, né? E é fundamental também, como complemento do tratamento e o controle metabólico, né, tratamento da dislipidemia, que é um aliado essencial à meta do controle metabólico. E aqui também o KPDS, estudo, número 35, mostrando os benefícios que se pode alcançar quando se atinge um bom controle metabólico nessa população. Em relação a alguma terapia emergencial, ultimamente, mas está bloqueado temporariamente pelo FDA, é o uso de inibidores do transporte de sódio e glicose como terapia anti-hiperglicêmica oral.
o uso desses medicamentos reduzem a reabsorção tubular de glicose, aumentam de sobremaneira a glicosúria, aumentam em sobremaneira a carga de energia perdida, e o gasto energético, reduz a resistência à insulina, leva à normoglicemia e reduz os efeitos da toxicidade glicêmica sobre as células beta. E preserva potencializa a preservação funcional das células beta. Este é a visão dos estudos. Alguns estudos estão na fase 3 ainda, mas alguns estudos mostram que a glicosúria aumenta o risco de infecção urinária. Alguns pacientes tiveram um quadro de hiperfosfatemia alto, alterações da magnesemia, mas, de repente, nos parece, eu trouxe aqui só como mostrando que continuadamente estão em busca de algum medicamento que possa fisiologicamente ser utilizado. Não há dúvida nenhuma, e não poderíamos deixar de colocar aqui a importância do apoio nutricional, tanto no controle metabólico, como na progressão da nefropatia diabética. Em relação aos medicamentos consagrados, este estudo, que é também clássico, mostra o emprego dos inibidores de enzima de conversão na redução da proteinúria comparado com placebo, mostrando aqui um aumento de 14% contra uma redução de 9% em uso do inibidor de enzima. Aqui mostrando um efeito do emprego de AT1 na redução da proteinúria comparado com placebo, também significativo. Né? Aqui o efeito da terapia combinada, também significativo. Aqui a comparação entre o inibidor de enzima e um bloqueador de AT1 também na progressão, mas sem significância estatística. Aqui um efeito significativo do inibidor direto de renina na redução da proteinúria. Esse desfecho já foi comentado aqui hoje pelo Sebastião, né? Ele foi bloqueado, né, pelo FDA em abril desse ano, né? Então, é um estudo que avaliaria os desfechos principais da mortalidade renal e cardiovascular. E para terminar, quase ainda, os benefícios dos menores níveis pressóricos. Aí eu queria falar até para o professor Abrão aqui, que vale a pena a gente ainda ser conservador e buscar os trabalhos antigos, né? Então, esses estudos ainda estão aqui. Eles têm o seu benefício nas nossas orientações, né? Então, as drogas usadas nos pacientes com nefropatia diabética são já conhecidas de todos, podendo acrescentar os beta-bloqueadores ou os bloqueadores de canais de cálcio ou diuréticos. Aqui, os efeitos benéficos do controle pressórico na progressão da doença renal diabética e o efeito do controle pressórico na incidência de complicações nos diabéticos, né? Aqui, os efeitos da adição da espironolactona ao tratamento antihipertensivo nos diabéticos, com nefropatia e albuminúria, mostrando, né, que uma redução de 33% é significativo, e também no clearance fracional de albumina, né, e na pressão arterial, tanto sistólica como diastólica. Aqui, já um procedimento mais invasivo, né, para controle de pacientes diabéticos obesos, mostrando, né, os benefícios da comparação entre tratamento médico convencional e o tratamento cirúrgico, mostrando que o bypass gástrico ou a derivação biliopancreática produziu remissão significativa, tá, no controle glicêmico e metabólico dessa população. Aqui, um outro estudo mostrando a comparação entre o estudo intensivo
né, médico com a cirurgia bariátrica, mostrando que os pacientes obesos com diabetes tipo 2 que receberam a terapia médica mais a cirurgia tiveram um significativo controle glicêmico com 12 meses em comparação àqueles que receberam a terapia médica sozinho. Bem, mas, entretanto, em relação à cirurgia bariátrica, são necessários mais estudos que justifiquem esse procedimento. Eu gostaria de ressaltar aqui que o Brasil é pioneiro na cirurgia de obesos no mundo, né? Com um grupo muito forte no Rio Grande do Sul. Então, em relação às recomendações específicas para os diabéticos tipo 1, o controle metabólico é uma medida estratégica, né? Devemos iniciar IECA diante de clara evidência de microalbuminúria ou hipertensão arterial. Nos diabetes tipo 2, é importante o controle glicêmico e lipídico. Aqueles com hipertensão e microalbuminúria, já há evidências que o IECA e IBRA retardam a progressão, e com a hipertensão, macroalbuminúria e insuficiência renal, é indicado o bloqueio do sistema renina, angiotensina, e isso já comprovadamente retarda a progressão para a nefropatia. Essas são as metas gerais para os diabéticos com hipertensão e microalbuminúria, incluindo aqui dose suprahipotensora, terapia combinada, restrição de sal, diuréticos tiazídicos, e nos diabéticos tipo 2, macroalbuminúrios, a introdução de antiagregante plaquetário, aspirina, controle glicêmico e terapia combinada. Então, a percepção de que o diabetes é uma doença crônica, milenar, né, progressiva e de difícil controle, leva a tentativas frequentes de novas abordagens terapêuticas que, evidentemente, precisam passar por um crivo científico adequado. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Milton, pela excelente palestra. Eu gostaria de convidar agora a doutora Ginaína Oliveira, diretora técnica do ITR Contagem, coordenadora do Serviço de Nefro do Hospital Evangélico. Ela vai apresentar a síndrome cardiorrenal, classificação e implicações terapêuticas. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome cardiorrenal. Bom, para iniciar, a primeira definição que a gente tem dessa síndrome é de 2004 e foi descrito como uma condição onde a terapia para o tratamento do aspecto congestivo da insuficiência cardíaca era limitado pelo declínio da função renal, manifestada como a redução da taxa de filtração glomerular. Entretanto, a gente tem algumas ressalvas em relação a essa definição inicial, que limita a síndrome a uma consequência da terapia instituída, da lesão de um órgão sobre um outro órgão, né, da lesão cardíaca sobre o rim. Daí eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho melhor sobre as interações entre esses dois órgãos tão importantes, o rim e o coração. Em primeiro lugar, as interações entre esses dois órgãos são bem mais complexas do que a descrita inicialmente pela síndrome. Não é só o efeito da terapia sobre a congestão cardíaca que vai determinar a lesão renal. Existe um caráter bidirecional nessa relação. A lesão cardíaca determina a lesão renal e uma lesão renal aguda ou crônica pode determinar uma disfunção cardíaca. Bom, e a importância clínica dessas observações fica bem ilustrado com alguns achados que são bem contundentes na literatura, de que, por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é associada a uma diminuição da taxa de filtração glomerular, é associada a uma maior mortalidade. A doença renal crônica, como nós sabemos bem, tem uma maior mortalidade cardiovascular, incluindo a insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, e a gente sabe que 50% das mortes dos nossos pacientes são associadas a doenças cardiovasculares. E a gente sabe que existem doenças agudas que podem determinar a disfunção do rim e do coração de maneira simultânea. Diante desse quadro mais amplo, tanto de apresentação clínica quanto de pensando na parte fisiopatológica, o Ronco e seus colaboradores, em 2008,
publicou um artigo propondo, então, a reclassificação da síndrome, subdividindo em 5 tipos, baseados no órgão que inicialmente é lesado, ou o rim, ou o coração, e se de maneira aguda ou crônica. E eu vou falar sucintamente sobre cada um desses subtipos. O subtipo 1, então, é aquele caracterizado por uma disfunção cardíaca aguda, determinando uma disfunção renal também aguda. É o que a gente conhece na nossa prática, na insuficiência renal aguda, que aparece no paciente cardiopata descompensado. Do tipo 2, seria a disfunção cardíaca crônica, aquele paciente com insuficiência cardíaca crônica, em uso de diuréticos e que evolui com a piora progressiva da função renal. O subtipo 3 seria, aqui a gente já muda o foco, a disfunção inicial é renal, determinando um problema cardíaco. A disfunção renal aguda, determinando uma piora também aguda da função cardíaca, com predomínio de efeitos hemodinâmicos, nesse caso, principalmente a hipervolemia. O subtipo 4 seria a doença renal crônica, determinando comprometimento cardíaco. Aqui a gente destaca a doença arterial coronariana, e é o que a gente tem um convívio diário maior, né, dos nossos pacientes renais crônicos. E o subtipo 5 seria uma injúria aguda, classicamente o choque, ou uma coisa mais crônica, o diabetes mellitus, determinando simultaneamente lesão nos 2 órgãos. Bom, a gente está aqui em meio a nefrologistas, eu optei por focar a minha apresentação nos subtipos 1 e 2, que eu acho que é quando o nefrologista ele é chamado a avaliar esse paciente, geralmente como interconsultores, e eu acho que onde a nossa intervenção vai alterar o desfecho desse paciente, que é o comprometimento crônico ou agudo da função cardíaca, levando a uma disfunção renal. Bom, em relação à prevalência, aqui, basicamente, já tipo 1 e tipo 2, tá, gente? A partir de agora, o que eu for explanar é mais sobre a tipo 1 e tipo 2. O que temos na literatura é que disfunção renal, classificada como moderada a grave, ali, uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 pelo MDRD, é uma coisa bastante prevalente nos cardiopatas. 30% e 60% dos pacientes com insuficiência cardíaca vão apresentar alteração da função renal. Esse ADIR é um banco de dados que contempla pacientes de vários países e que está em andamento ainda, e é o maior banco de dados que se tem de pacientes com insuficiência cardíaca. Dados desse banco de dados mostram que 100 mil pacientes com insuficiência cardíaca que necessitaram de hospitalização, 30% deles, já a hospitalização tinha um diagnóstico de insuficiência cardíaca com creatinina maior do que 2 miligramas por decilitro, e a taxa de filtração glomerular média foi de 55 ml por minuto nesses pacientes. E o que desse banco de dados se mostrou como fator de risco com relação direta para a piora da taxa de filtração glomerular durante a internação dessa descompensação da insuficiência cardíaca foi uma internação prévia por insuficiência cardíaca descompensada, o diabetes mellitus, creatinina na admissão maior do que 1,5 e hipertensão arterial descontrolada. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia? A fisiopatologia ela é bem complexa, tem vários aspectos. A gente pode destacar esses 4 mais importantes: as adaptações neurohumorais, a redução da perfusão renal, o aumento na pressão venosa renal e a dilatação e disfunção do ventrículo direito. Em relação às adaptações neurohumorais, o paciente com insuficiência cardíaca, sabidamente, tem várias alterações hemodinâmicas, dentre as quais a gente destaca a redução do débito cardíaco, a elevação da pressão arterial, o baixo enchimento arterial e a congestão venosa, que vão desencadear uma série de mecanismos ditos compensatórios do nosso organismo e que vão levar, no final das contas, a tentativa de uma vasoconstrição, retenção de sódio e de água, a tentativa de manter a homeostase, manter o enchimento arterial o mais próximo possível do normal. Tá? O que acontece é que a gente tem um sistema que, em contrapartida, busca a vasodilatação, a excreção de sódio e de água, e a gente tem um desbalanço desses fatores no paciente com insuficiência cardíaca, prevalecendo os fatores vasoconstritores, sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina, arginina e vasopressina, que, em última análise, vão tentar garantir uma adequada perfusão em órgãos que a gente tem como órgãos vitais, o cérebro e o coração, em detrimento de uma adequada perfusão de outros leitos arteriais, dentre eles o leito renal. Uma segunda
base fisiopatológica seria a redução da perfusão renal, né? Que é o que a gente pensa inicialmente quando pensa em síndrome cardiorrenal. Bom, então, é sabido que a queda no débito cardíaco, determinado tanto pela insuficiência cardíaca em si, a falha de bomba, quanto pela terapêutica, principalmente a terapêutica diurética, vai determinar, em última análise, uma pior perfusão renal e, geralmente, uma piora da função renal, da taxa de filtração glomerular. Entretanto, essa relação não é assim tão direta. Tá? Essa relação ela pode ser variável. Você pode ter uma manutenção da função renal quando esse paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca, se encontra nessa faixa aqui, ó. Aqui a gente tem a curva de Frankenstein, o paciente normal, o paciente com insuficiência cardíaca, quando ele se encontra nessa parte aqui da curva, que a gente chama de flat na curva de Frankenstein, um aumento, por exemplo, na pré-carga, não mais vai necessariamente determinar um aumento no débito cardíaco. Você tira o excesso de volume desse paciente, você consegue manter a função renal desse paciente estável. Ou você pode ter até um aumento na taxa de filtração glomerular quando esse paciente ultrapassa esse ponto da curva e um aumento na pré-carga já determina uma piora, na verdade, do débito cardíaco. Com redução, você tratando esse paciente, né, manipulando o volume desse paciente, você vai reduzir a pressão venosa renal e a dilatação do VD, consequentemente, vai melhorar a taxa de filtração glomerular nesse paciente. Isso é bem ilustrado na literatura, por exemplo, no ESCAPE Trial, que é um trial clássico que estudou o Swan-Ganz nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? E ele não demonstrou, por exemplo, uma relação de benefício direta entre o débito cardíaco, né, um débito cardíaco ruim e a piora da função renal. E também não demonstrou uma melhora do índice cardíaco associado a uma melhora da função renal. Um outro ponto importante é que a gente tem, às vezes, a ideia de que o paciente que interna com descompensação da insuficiência cardíaca geralmente está hipotenso. E isso, o ADIR, aquele mesmo banco de dados, mostrou que isso não necessariamente é verdade. Dos 100 mil pacientes que foram hospitalizados por insuficiência cardíaca, 50% deles tinham uma pressão sistólica maior ou igual a 140 e só 2% deles tinham pressão arterial menor que 90 milímetros de mercúrio. Bom, em relação ao aumento da pressão venosa renal, o mecanismo não é tão bem compreendido quanto os anteriores, entretanto, se sabe que existe uma contribuição da elevação da pressão intraabdominal com a piora da perfusão renal. Tem estudos que mostram claramente que os pacientes internados com insuficiência cardíaca descompensada, você monitorizar a pressão intraabdominal deles e por ascite, por edema de alça, pelo edema dos órgãos intraabdominais, e se ele tiver um aumento da pressão intraabdominal, ele evolui com uma pior função renal. Existe uma associação entre o grau de regurgitação tricúspide e a piora da função renal, uma coisa que dá para a gente entender por uma transmissão retrógrada, né, de pressão, e o edema do próprio intertício do órgão pode determinar uma pior função do órgão. A avaliação do aumento da pressão venosa renal é uma coisa indireta, a gente avalia, na verdade, a PVC e a elevação da pressão venosa jugular. E, por último, a dilatação e disfunção do ventrículo direito, que são dois mecanismos principais, seria a elevação da pressão venosa central, pelo que já foi exposto anteriormente, e o fenômeno de Bernheim reverso, que seria nada mais do que a pior função do ventrículo direito, devido a uma dilatação do ventrículo esquerdo, e esse deslocamento do septo intraventricular piorou na função do ventrículo direito e determinando um aumento de pressão retrógrada também. Em relação ao prognóstico, bom, é bem claro na literatura que a piora da função renal determina um pior prognóstico nos pacientes com insuficiência cardíaca. E é claro também que, quanto maior a redução na taxa de filtração glomerular, pior o prognóstico desses pacientes. Isso foi bem ilustrado por vários trabalhos, na verdade, eu destaquei esses dois. Essa meta-análise do Damon, de 2007, que mostra ali o hazard ratio para a mortalidade, e ali, aí ali embaixo, a queda em ml por minuto da taxa de filtração glomerular nos pacientes, no caso dessa meta-análise, a maioria dos estudos era de pacientes internados. Então, essa queda de até 10 milímetros de mercúrio determina um hazard ratio aqui em torno de 1,02, 10 a 15 em torno de 1,5, e se essa queda é maior do que 15 ml por minuto, olha onde vem parar o hazard ratio, o risco de morte desses pacientes. E isso foi um achado bem similar no CHARM Program, que é um outro estudo com 2.700 pacientes. Foram pacientes que foram acompanhados desde a internação até 3 anos depois na evolução dessa insuficiência cardíaca, e mostrou dados bem semelhantes ao que a gente vê aqui nesse gráfico,
E um achado adicional foi que a piora da função renal foi um marcador prognóstico independente da piora ou da melhora da fração de ejeção de ventrículo esquerdo desses pacientes. E um outro dado importante se ressaltar no prognóstico é que a flutuação da taxa de filtração glomerular ela é pior do que a manutenção, mesmo que de uma função renal ruim, é pior flutuar do que manter estável a função, mesmo que essa função seja ruim. Isso ficou bem claro no ESCAPE também, onde o aumento da mortalidade e o uso de nootrópicos esteve mais associado a esses pacientes que alteraram a função renal, e sendo isso independente da melhora da função renal posteriormente. É importante ainda lembrar que essa flutuação ela pode dever-se, por exemplo, a um efeito farmacológico. Isso fica evidente aqui no SOLVIT, que é um clássico estudo que avaliou o IECA na insuficiência cardíaca, que mostrou que, mesmo com a piora da taxa de filtração glomerular, esses pacientes evoluíram com menor mortalidade. E os diuréticos, que são indicados no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, podem piorar a função renal, mas determinam um melhor desfecho nesses pacientes. Bom, em relação ao manejo, primeira coisa é que o manejo desse paciente, como a gente sente na pele, não é um manejo muito simples. Em primeiro lugar, porque o tratamento necessário pode determinar a piora da função renal. A piora da função renal ela pode impedir ou, pelo menos, limitar o tratamento adequado desses pacientes. E a melhora da função renal não necessariamente vai definir melhores desfechos desses pacientes. Então, é importante que fique bem claro para a gente que otimizar o tratamento para a insuficiência cardíaca é importante para esses pacientes, tendo, claro, atenção para os aspectos específicos de cada intervenção, principalmente sob o olhar de nefrologistas, a influência na função renal. Então, é melhorar o coração para melhorar o rim sempre. Isso ficou claro, por exemplo, no Miracle, que é um estudo, aquele estudo clássico da ressincronização na insuficiência cardíaca, que mostrou que uma melhora da fração de ejeção dos pacientes esteve associada a uma melhora da taxa de filtração glomerular, de 30 para 59. Em primeiro lugar, os diuréticos de alça. A gente sabe, já foi comentado sobre os efeitos sobre a função renal, podendo melhorar, piorar ou manter estável. Eu não vou comentar novamente. E aqui, a gente, só para ilustrar, o ESCAPE mostrou que o paciente tratado com terapia diurética otimizada, ele teve 5 vezes o risco maior de piorar a função renal. Entretanto, o risco de mortalidade desse paciente foi 16% menor em 180 dias dos que os pacientes que não foram tratados agressivamente para congestão. Ou seja, diurético é fácil de entender, a gente sabe que tem que usar, mas não é fácil manejar. A inibição do sistema renina-angiotensina no tratamento da ICC é claro, tem vários estudos, inclusive o SOLVIT, mostrando melhora de sintoma, redução de hospitalização, redução de mortalidade. Apesar da melhora da performance cardíaca, não necessariamente você tem uma melhora da função renal. E a maioria dos pacientes evolui com uma piora discreta da função renal. O que se tem de mais claro na literatura é tolerar até quando? Até 20% a 30% da piora da função renal, e de acordo com os efeitos colaterais da droga também, é claro. E o que se pode fazer é avaliar ou a redução da dose do diurético de alça ou a redução da velocidade de manipulação de volume nesse paciente. Os vasodilatadores, os principais, os nitratos no eseritide, têm as suas indicações, principalmente no manejo da insuficiência cardíaca. O ADIR mostrou uma piora na taxa de filtração glomerular com associação de vasodilatador mais diurético de alça. E o ASCEND, que foi um estudo mais específico dos vasodilatadores, ele não demonstrou alteração em relação à função renal. Ou seja, vasodilatador no manejo da síndrome cardiorrenal tem a sua indicação e não é claro se isso vai piorar ou melhorar a função renal do seu paciente. Assim como as drogas inotrópicas, a dobutamina e a dopamina, têm indicação clara no paciente com choque cardiogênico, em alguns pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, e na síndrome cardiorrenal, só pela questão da função renal, esse uso não é recomendado. A ultrafiltração, eu acho que é onde a gente entra com um papel mais efetivo. A indicação clássica é a resistência do paciente descompensado ao uso dos diuréticos, e o que a gente tem é que determina menores distúrbios hidroeletrolíticos. 2 estudos que avaliaram a ultrafiltração comparando com a terapia de diurético de alça, foi o UNLOAD e o RAPT heart failure, mostrou que a ultrafiltração você consegue uma maior remoção de fluido, entretanto, sem diferença significativa nos níveis de creatinina.
A gente tem ainda terapias de investigação, na verdade, terapias mais direcionadas à insuficiência cardíaca, não à síndrome cardiorrenal diretamente, que seriam o tovaptan, que é um antagonista seletivo do receptor da vasopressina, que produz diurese com retenção de sódio. O uso foi liberado apenas para uso na ICC associada à hiponatremia. E o Everest, que foi um estudo mais específico, que avaliou diretamente a droga, não mostrou benefício nos endpoints primários, que foi mortalidade por todas as causas, mortalidade por causas cardiovasculares, mostrou benefícios significativos, entretanto, nos endpoints secundários, que foram edema, sinais de congestão pulmonar, ou seja, melhorou a parte de sintomas dos pacientes. Teve uma piora estatisticamente significativa na creatinina, porém, essa piora não foi clinicamente significativa. E o rolofiline, que é um antagonista seletivo do receptor da adenosina A1, que produz diurese para aumentar a taxa de filtração glomerular e age sinergicamente com o diurético de alça. Foi avaliado nesse PROTECT Trial, que não demonstrou diferença nos desfechos cardiovasculares, nem na piora da função renal, e mostrou, sim, uma associação com a ocorrência de eventos neurológicos, principalmente convulsões e AVC. Então, não está muito bem definido o papel dessas drogas, nem na insuficiência cardíaca, nem na síndrome cardiorrenal. Conclusões e recomendações chaves que ficam, então, é que a disfunção aguda ou crônica do coração ou dos rins pode determinar a disfunção aguda ou crônica do outro órgão desse par. A prevalência de disfunção renal moderada grave ela é bem elevada nos pacientes com insuficiência cardíaca, variando de 30% a 60%. Os principais mecanismos da síndrome cardiorrenal, então, que a gente pode destacar são as adaptações neuromorais, a redução da perfusão renal, o aumento da pressão venosa renal e a disfunção do ventrículo direito. A redução na taxa de filtração glomerular ela é comum nos pacientes com insuficiência cardíaca, sendo associada a uma maior mortalidade, 15% em média para redução a cada 10 ml por minuto da taxa de filtração glomerular. O aumento da mortalidade ela é proporcional à piora da taxa de filtração glomerular. A terapia agressiva de remoção de fluidos melhora o prognóstico desses pacientes, é bem claro na literatura, a despeito da piora da função renal. Os diuréticos, eles têm um efeito variável sobre a taxa de filtração glomerular nos pacientes com síndrome cardiorrenal e são a terapia de primeira escolha, estão sempre indicados. E não há terapias medicamentosas que demonstraram um aumento direto da taxa de filtração glomerular nos pacientes com síndrome cardiorrenal. Importante lembrar sempre que a melhora da performance cardíaca vai ser o alvo do tratamento desses pacientes. Obrigada. Obrigada, doutora Janaíne, pela excelente apresentação. Gostaria de chamar agora a doutora Patrícia Vasconcelos, professora auxiliar da disciplina de nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, responsável técnica do Serviço de Hemodiálise do Hospital Universitário de São José e nefrologista do Instituto Mineiro de Nefrologia. Ela vai abordar o tema distúrbio do mineral ósseo na doença renal crônica, os aspectos em relação à atualização do tema. Boa tarde, eu queria agradecer o convite à comissão organizadora para falar de um tema extremamente complexo, mas muito instigante, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu começo com essa imagem aí bastante marcante. Eu acho que a turma mais jovem aí talvez não tenha visto ainda a oportunidade de ver essas imagens, mas, infelizmente, a gente ainda pode encontrar algumas dessas imagens, algumas dessas situações nas nossas unidades de diálise. Temos aí hiperparatiroidismo severo, leontise facial, tumor marrom e calcifilaxia. Do ponto de vista conceitual, a gente divide o distúrbio mineral ósseo em osteodistrofia renal, onde a gente avalia apenas as alterações ósseas. E a doença renal crônica, DMO, alterações mais do ponto de vista extraesquelético e cardiovascular. O que eu fiz aqui, gente? Aqui, desculpa. Bom, em relação à prevalência, houve uma mudança na prevalência. A gente tem hoje um aumento do osso adinâmico e uma redução da osteite fibrosa. E por que aconteceu isso? Na verdade, isso aconteceu porque a gente tem mais idoso na diálise, a gente tem mais diabético na diálise. Infelizmente, ainda o manuseio inadequado da vitamina D, ainda tem muita unidade de diálise usando solução de cálcio muito elevado. A gente tem vários fatores para contribuir para o aumento
do osso adinâmico e a redução da osteite fibrosa. Bom, para gerenciar principalmente os parâmetros bioquímicos, nós temos disponíveis hoje o CADOC e o CADIGO. O CADOC foi publicado em 2013 e o CADIGO em 2009. Eu queria chamar a atenção dos senhores para dois parâmetros aqui, que é o fósforo e o PTH. O CADOC nos diz que devemos manter o PTH entre 150 a 300, e o CADIGO nos diz que temos que manter o PTH entre 2 a 9 vezes o limite superior da normalidade. Em relação ao fósforo, devemos manter o fósforo entre 3,5 a 5,5, de acordo com o CADOC, e o fósforo manter uma faixa de normalidade de acordo com o CADIGO. Isso realmente nos preocupa, porque manter um PTH 9 vezes o valor do limite da normalidade, isso pode levar a um hiperparatiroidismo progressivo. E a questão do fósforo, manter na faixa da normalidade, parece algo, para mim, um pouco vago. Eu acho que a gente deveria criar aí, talvez, um valor, e talvez 5,5 seja um valor adequado, porque, acima disso, a gente sabe que aumenta a mortalidade. Tratar fósforo é uma coisa muito difícil, né, para todo mundo, a gente sabe disso. E aí vem o nosso famigerado PTH e o turnover ósseo, né? Os níveis de PTH eles são geralmente insuficientes para estabelecer o tipo de osteodistrofia. Interessante seria a gente poder associar sempre algum outro parâmetro, a gente sugere aqui associar a fosfatase alcalina, que seria um parâmetro que, junto com o PTH, poderia dar uma ideia melhor do turnover ósseo. Aqui, mostrando para vocês que o PTH ele já começa a se elevar, mesmo nas fases iniciais da doença renal crônica, tá? Com clírias de creatinina ainda normais, com a calcemia normal e com a fosfatemia normal. Então, eu pergunto, qual seria o nível ideal de PTH para os nossos pacientes? A gente não sabe. A gente sabe que PTH abaixo de 100 estaria relacionado ao osso adinâmico. Que PTH acima de 450 estaria relacionado à doença do hiperpara ou à osteodistrofia urêmica mista. Mas o grande problema é o PTH entre 100 a 450, que a gente pode encontrar tanto doença de alto remanejamento como doença de baixo remanejamento. Em relação à fisiopatologia, quais são os principais alvos de regulação da paratireoide? O receptor sensível ao cálcio, o receptor da vitamina D, um provável sensor de fosfato extracelular, que até o momento não foi identificado, e o novo, ou quase novo, receptor do fator de crescimento do fibroblasto, que é o FGF23, e o seu complexo cloto. Em relação aos alvos, o receptor sensível ao cálcio parece ser o principal fator que regula a secreção do PTH. O receptor da vitamina D ele parece ter um papel menor na regulação fisiológica da glândula paratireoide. Perdão, gente. Passei rápido demais. FGF23 é um outro vilão aí do lado do PTH, né? O FGF23 é considerado um hormônio circulante, ele é membro da família dos fatores de crescimento do fibroblasto, ele é produzido pelos osteócitos, tecido ósseo, que é a principal fonte de FGF23, ele é regulado pela sobrecarga de fósforo, principalmente o fósforo vindo da alimentação. Ele é considerado uma fosfatonina, quer dizer, ele aumenta a excreção de fósforo urinário e reduz a síntese da 1,25. Para que o FGF possa exercer o seu poder fosfatúrico e de inibir a 1,25, ele precisa se ligar a um dos 4 receptores do FGF. E, para que isso ocorra, precisa de um dos cofatores, entre eles o cloto, né? que é o cofator mais importante. Mostrando para os senhores aqui que o FGF, junto com o PTH, também começa a se elevar com a função renal ainda normal, clírias de creatinina ainda normal. A curva ascendente e a curva descendente do calcitriol. Quais são as ações do FGF23? Ele atua no metabolismo do fósforo. Na realidade, o FGF, junto com o PTH, mantém a fosfatúria normal até uma fases bastante avançadas da doença renal crônica.
ele estaria relacionado com progressão da doença renal crônica junto com a filtração glomerular. Ele teria um papel no desenvolvimento do hiperparatiroidismo grave, principalmente por inibir a síntese A1,25. Ele parece ser um marcador de hipertrofia ventricular esquerda, parece ser deletério para o músculo cardíaco. Ele tem relação com o score de calcificação vascular e seus níveis elevados aumentam a mortalidade. Aí a pergunta, seria o FGF23 o principal marcador de distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica? Também não sabemos. Pode ser que ele seja um marcador importante, até porque até hoje não está definido qual é o melhor marcador de distúrbio mineral ósseo. Em relação ao tratamento, esse é o estudo FARO, né, que mostra aumento de mortalidade naqueles pacientes, a curva ascendente de pacientes que não foram tratados, comparado com pacientes que usaram calcitriol, paricalcitol e sinacalcete. Vê que a curva é ascendente daqueles pacientes que não foram tratados. Perdão. Essa aqui é uma linha do tempo, mostrando para os senhores o que a gente tinha disponível para tratar o hiperparatiroidismo na década de 70, na década de 80, na década de 90 e agora os receptores seletivos da vitamina D e os calcimiméticos. Bom, eu vou falar de cada um desses tratamentos, começando pela hiperfosfatemia. Então, a gente tem aí, para tratar hiperparatiroidismo, que controlar a hiperfosfatemia. E eu estou mostrando esse fluxograma para os senhores, escolhendo ali esse nível de 3,5 a 5,5 como níveis adequados de manter o fósforo nos nossos pacientes. Acima disso, a gente pode considerar como hiperfosfatemia. A gente começa pela dieta. O que seria uma dieta boa para os nossos pacientes? Talvez uma restrição aí razoável seria de 900 miligramas de fósforo por dia, que o paciente poderia tolerar. A gente orientar o paciente a usar mais dieta com alto teor biológico e aí não usar refrigerantes, não usar coisas processadas, que isso, de alguma forma, piora a fonte de fósforo. Aqueles pacientes que são resistentes à diálise e à dieta, a gente tem que usar quelante. Para usar quelante, nós temos que dosar cálcio, né, gente? Para dosar cálcio, a gente vai escolher o quelante quando a gente tem níveis de cálcio maior de 9,5, o quelante escolhido é o Sevelamer ou o Lantânio. Se o cálcio está entre 8,4 e 9,5, a gente deve avaliar antes calcificação vascular, doença óssea dinâmica e baixos níveis de PTH. Se isso estiver ocorrendo, voltamos lá a usar o Sevelamer ou o Lantânio. Caso isso não ocorra, a gente pode usar um quelante baseado em cálcio. Aqueles pacientes que têm um cálcio menor que 8,4 estão liberados a usar um quelante com cálcio. Em relação ao Sevelamer, aqui são os principais estudos que avaliaram mortalidade e calcificação vascular. O estudo DECOR comparou o uso de Sevelamer com quelante com cálcio, mostrou que avaliou desfecho principal e não mostrou melhora da mortalidade, até pelo menos 44 meses. Em relação à calcificação vascular, os pacientes que usam o Sevelamer parecem que progridem mais lentamente a calcificação vascular, mas não houve melhora em mortalidade global e nem cardiovascular. Aqueles pacientes que têm hiperfosfatemia refratária, uma das opções é fazer hemodiálise estendida ou a hemodiálise noturna, com muito bons resultados, inclusive até com suspensão, às vezes, do quelante. Em relação ao nosso hidróxido de alumínio, a gente ainda pode usar como um único curso durante 4 semanas. E uma outra opção é a nicotinamida, que é um metabólito do ácido nicotínico, que bloqueia o cotransportador sódio-fósforo no rim e intestinal, diminuindo a absorção de fósforo. A segunda opção de tratamento do hiperparatiroidismo são os análogos da vitamina D. Aqui uma tabela já com os análogos
da vitamina D, já conhecido dos senhores, né? O calcitriol, o alfa-calcidol, e do lado de cá os ativadores seletivos do receptor da vitamina D. Aí eu chamo a atenção para o paricalcitol. Paricalcitol, então, segunda geração dos receptores análogos da vitamina D, e esses análogos da vitamina D foram mais seletivos, eles foram desenvolvidos para quê? A tentativa de reduzir hipercalcemia e hiperfosfatemia. Nós temos aqui no Brasil disponíveis hoje apenas o injetável, na dose de 5 microgramas a ampola. A gente tem aqui um único grande estudo que mostra desfecho principal, mostrando menor mortalidade em paricalcitol comparado com calcitriol. E naqueles pacientes que também mudaram de calcitriol para paricalcitol, também tiveram uma redução na mortalidade. Houve melhor controle de fósforo, melhor controle de cálcio. Porém, esse estudo não foi randomizado, esse estudo não foi prospectivo, e isso não nos permite mostrar uma preferência entre os análogos da vitamina D. Aqui eu trouxe vários estudos, não tenho tempo para falar sobre eles, mas que mostram apenas desfechos substitutivos, ou seja, melhor controle do fósforo, melhor controle do cálcio, menos hipercalcemia e menos hiperfosfatemia, quando comparando paricalcitol com calcitriol. São vários estudos. Uma terceira forma de tratamento é o uso dos calcimiméticos. Os calcimiméticos nós temos disponível hoje é o Cinacalcet. O que ele faz? Ele aumenta a sensibilidade do receptor sensível ao cálcio na glândula paratireoide. Os trabalhos todos mostram que ele atinge as metas do CADOC em relação a cálcio, fósforo, produto cálcio e fósforo e PTH. E também tem um único grande estudo que mostra desfecho principal com redução de paratireoidectomia, fratura e hospitalização. A dose inicial é de 30 miligramas ao dia, podendo ser aumentada para 60, 90 e 180 miligramas. Ele é contraindicado nos pacientes com cálcio abaixo de 8,4, por causa do risco de hipocalcemia, e ele tem a vantagem de poder ser prescrito na vigência de hiperfosfatemia. Como no paricalcitrol... Ai, gente, eu estou realmente errando aqui. Como no paricalcitol, eu trouxe vários artigos que também só avaliam desfechos substitutivos, né, que são atingimento das metas do CADOC. Mas eu queria falar rapidamente sobre o estudo EVOLVE, que é um estudo que a comunidade nefrológica está ansiosa em ver publicado, não foi publicado ainda. É um estudo com N muito grande, com quase 4.000 pacientes, que avalia eventos cardiovasculares e morte em pacientes renais crônicos com hiperparatireoidismo, fazendo diálise e usando Cinacalcet. Vamos aguardar os resultados. Diante disso, a gente fez um fluxograma de seleção de tratamento farmacológico do hiperparo. Vamos considerar ali PTH maior ou igual a 300 ou com tendência à elevação. Aí a gente vai ver, o paciente está com cálcio e fósforo normal, a gente pode usar um análogo de vitamina D. Aí, eu botei o paricalcitol, mas a gente pode usar qualquer um deles. Tá? Se a gente usar o paricalcitol, a gente tem essa formulazinha de calcular aqui o PTH sobre 120 para calcular a dose semanal desses pacientes. Se os pacientes têm um cálcio normal e um fósforo alto, a gente deve ajustar o quelante, até normalizar cálcio e fósforo e entrar com análogo de vitamina D. Se o cálcio alto e o fósforo normal, ajustar cálcio no banho de diálise, suspender quelante de cálcio e entrar com quelante sem cálcio. E cálcio e fósforo alto, também ajustar o cálcio no banho, suspender quelante de cálcio. E aí a opção de tratamento são os calcimiméticos. Num segundo momento, a gente vai dosar o PTH, e se esse PTH reduzir para menos de 300, a gente deve diminuir ou suspender o análogo de vitamina D. Se ele se mantiver inalterado, ou se ele se elevar, devemos aumentar a dose do paricalcitol, do análogo de vitamina D que estiver sendo usado, e associar a Cinacalcet. E, por último, o tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo, a paratireoidectomia.
a gente tem hoje uma redução nas indicações de paratiroidectomia, até devido ao surgimento dessas novas drogas, né? A gente deve lembrar que não podemos indicar a paratiroidectomia usando única e exclusivamente os níveis de PTH. Mas, se formos indicar, esses pacientes normalmente não fazem a paratiroidectomia com níveis de PTH inferiores a 800. Temos aqui as indicações clássicas, né? Hipercalcemia severa, progressiva e debilitante doença óssea do hiperparatiroidismo, definida por avaliação radiológica e histológica, prurido intratável, progressiva calcificação extraesquelética ou calciflaxia, miopatia sintomática inexplicável. Esse aqui é um gráfico clássico, mostrando a progressão da hiperplasia da paratireoide, né? Mostrando que na hiperplasia a gente já tem uma diminuição dos receptores de vitamina D e do receptor sensível ao cálcio, que com essa progressão, quando ela se torna nodular, a gente tem uma redução muito grande dos receptores da vitamina D e do receptor sensível ao cálcio, e nesse momento aqui, nenhum paciente responde a nenhum tratamento. Deixemos de falar um pouquinho do osso e vamos falar aqui um pouquinho das manifestações esqueléticas e cardiovasculares dos doentes renais crônicos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre hipovitaminose, não vou me ater nesse tema, até porque é motivo da aula do Dr. Marcos Bastos amanhã. Queria mostrar aqui a população deficiente, né? E na população deficiente entra os nossos pacientes renais crônicos. Lembrar aqui da exposição solar limitada, hoje com a divulgação aí dos usos de protetores solares, tá? E é importante, né, a gente tem que fazer sempre a dosagem da 25 nos nossos pacientes. Não é rotina, mas ela precisa ser uma rotina, dosar a 25, tanto no paciente, no conservador, quanto no paciente em diálise. E se eles estiverem depletados, a gente deve repor, porque isso vai, de alguma forma, controlar o hiperparatiroidismo desses pacientes. E lembrar dos outros locais de hidroxilação da vitamina D. E aí, muito mais do que controlar o PTH, tem os efeitos pleotrópicos da vitamina D, que vai melhorar a saúde óssea, extraesquelética e cardiovascular dos nossos pacientes. Esse é um tema, provavelmente, da aula do Dr. Marcos amanhã. E, por fim, a calcificação vascular. A gente sabe que a nossa população tem 10 a 30 vezes mais chance de ter morte do que comparada à população geral. E a calcificação vascular, ela, de alguma forma, contribui para isso. A calcificação vascular pode ocorrer em sítios diferentes, na íntima e na média do vaso, e a calcificação da camada média, ela está associada aos distúrbios do metabolismo mineral. Tanto as doenças de alta remodelação quanto as doenças de baixa remodelação podem levar à calcificação vascular. Monkeberg já dizia isso há muitos anos atrás, desde 1903, e aqui a gente pode mostrar a diferença entre a calcificação da íntima, onde os senhores podem ver aqui uma oclusão importante do lúmen, diferente da calcificação da média, onde o lúmen ele permanece preservado. Com relação à calcificação vascular, como é que ela se manifesta clinicamente? Através de isquemia, fibrose miocárdica, arritmia, insuficiência cardíaca e morte súbita. Em relação ao diagnóstico, existem hoje várias formas de diagnosticar a calcificação vascular. O padrão ouro seria mesmo a histologia pós-morte, mas existem outras formas, inclusive um raio-x simples de abdômen, lateral, você vê calcificação evidente da aorta. Além disso, um ecocardiograma, onde você vê calcificação de válvula, né, um ultrassom vascular. Mas eu chamo a atenção aí para a tomografia coronariana. Ela não distingue calcificação de média de calcificação de íntima, mas ela faz uma quantificação de cálcio na artéria coronariana. Lembrar que
A calcificação vascular, quando ela aparece, ela raramente desaparece. Não existem medicações específicas para o tratamento da calcificação vascular. O que a gente tem que fazer realmente é tentar tratar as coisas modificáveis e controlar melhor o nosso metabolismo mineral ósseo. Em relação às projeções futuras, como em toda doença, drogas para os atuais objetivos com menos efeitos colaterais, novas drogas para novos objetivos. Aqui a gente pode pensar na possibilidade de um anticorpo anti-FGF23, protocolos clínicos para pacientes de difícil diagnóstico, que a gente vê de rotina, e aperfeiçoar as diretrizes ideais de tratamento. Bom, eu termino a minha apresentação com essa foto, que com certeza é muito mais bonita do que a foto inicial que eu mostrei. São pacientes renais crônicos em diálise, com tempo em diálise variando de 2 a 12 anos, aparentemente bem. E eu deixo a pergunta, será que a gente está tratando o distúrbio mineral ósseo corretamente? Há 30 anos atrás, nós não, mas alguns de vocês aí já tratavam distúrbio mineral ósseo usando hidróxido de alumínio. A gente achava que estava correto. Será que o que a gente está fazendo hoje está correto? Só isso, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia, pela excelente apresentação. Eu gostaria de convidá-la para sentar à mesa para as perguntas. Gostaria de convidar também a doutora Genaíne, a doutora Kátia e o doutor João Milton. Bem, eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Aliás, duas perguntas. Uma para a professora Kátia e outra para o João Milton. Mas o meu comentário é com relação à avaliação funcional do paciente idoso. Tem um jovem nefrologista americano chamado Andrew Rule. Ele publicou recentemente um artigo, se não me engano, no Archives of Internal Medicine, extremamente interessante. Ele biopsiou todos os doadores de rim no programa lá da Mayo Clinic, desde indivíduos jovens até pacientes idosos, indivíduos idosos saudáveis, que eram potenciais doadores. E o que ele mostra no trabalho dele é uma coisa que preocupa, porque todos eram indivíduos potencialmente doadores, tinham função renal avaliado inicialmente por clínica creatina normal, eles depois fizeram uma avaliação, se não me engano, com iotalamato, e o que ele mostra na biópsia renal é uma coisa assustadora. Enquanto que um jovem de 20 e poucos anos de idade tem 2% de glomerulosclerose, um idoso doador saudável tem 75% dos glomérulos com glomerulosclerose. E aí eu fico preocupado que a gente, quer dizer, com tanta lesão de parênquima renal e com o rim aparentemente funcionando normal, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, isso aí, né, naturalmente, não se tem uma explicação, pelo menos não se propõe nada diferente do que a gente tem documentado, mas isso é uma preocupação que eu tenho. Como é que você pega um rim com 70% de esclerose e funcionalmente adequado? Outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, e aí talvez fosse uma pergunta, existe um nível de função renal que você recomendaria e que a gente deveria se preocupar menos com o que vai acontecer funcionalmente com os rins dos nossos pacientes, dos idosos, e mais com as complicações cardiovasculares? E talvez um comentário, essa é uma pergunta, e o último comentário é o seguinte, o grupo do professor Andrew Levy deve apresentar no Congresso Americano esse ano o que vai ser a proposta dele de como avaliar função renal, estimativa de função renal a partir de creatinina e de estatina. E eles, no ano passado, já tinham proposto isso. Deve ser o método mais adequado para a gente avaliar a função renal no nosso paciente idoso. Aquela forma que tem conjuntamente cistatina com creatinina. Tá? E então, a minha pergunta seria para você, com relação à função renal, o que a gente deveria preocupar mais com função renal, perda de função renal futura, ou então esquecer a função renal e se preocupar mais com mortalidade cardiovascular. É o que mata nosso paciente idoso também.
E o João Milton, ele é uma excelente revisão, mas você deixou de comentar um negócio, uma droga que eu acho interessante, está causando assim, muito, né, uma expectativa muito grande na nossa comunidade, que é o bardoxilone, né, que é essa droga que tem uma ação antioxidante, ela tem uma ação anti-inflamatória, melhorou função renal avaliada por clínica creatinina no trabalho que foi publicado no New England, né? E a gente já está sabendo que nós vamos ter, o Brasil vai ser incluído agora num estudo com bardoxilone, que é o PQA que deve coordenar isso aqui no Brasil. E eu queria que talvez você pudesse fazer um comentário sobre essa medicação e a perspectiva dela na nossa comunidade da nefropatia diabética. Ô Marcos, assim, o que a gente vê na literatura, o ritmo de filtração glomerular, assim, abaixo de 60 é preocupante. O que eles associam muito é com os fatores comórbidos. Então, a questão da proteinúria, que passa a ter um fator aí relevante, e as outras associações de comorbidade que esse paciente tem. Eu acho que tem que ser avaliado num contexto. Eu acho que ele, isoladamente, ele é um sinalizador, e muito da evolução. Não tem um limite, não tem um exame que vai te determinar. O que chama muita atenção é a associação da redução, principalmente os trabalhos mostrando, com a associação de proteinúria, que você pode ter desfecho cardiovascular aumentado. Mas um valor de corte assim, que eles definissem para essa população, assim, pelo menos exato que a gente saiba, não vi. E, Marcos, em relação à sua questão, acho que até acrescenta muito, mas eu quero colocar aqui a minha ignorância total em relação ao conhecimento da farmacologia desse medicamento, talvez por a gente não estar aqui lidando com ela, mas acredito que deve ser alguma outra opção, né, terapêutica na renoproteção, mas eu queria colocar aqui a minha... estou ainda aqui em outro polo, mas obrigado, porque a gente está sempre procurando alguma coisa, né? Obrigado. Eu queria parabenizar a mesa, 4 conferências muito interessantes. Queria perguntar a Janaína, se eu não estou enganado, o tolvaptan foi liberado pelo FDA mais para utilizar em casos de edema com hiponatremia, porque ele aumenta o clearance de água livre. Ele não está sendo recomendado como diurético, ele está mais recomendado como um agente protetor de neuropatia desencadeada por hiponatremia, correto? Isso, foi isso. E eu coloquei na apresentação exatamente, assim, de maneira resumida, mas isso. A indicação é a liberação, na verdade, pelo FDA foi somente para isso, nos casos de hiponatremia associada. Tem estudo em andamento para outras, né, para aumentar, tentar na tentativa de aumentar a aplicabilidade da droga. Mas o que está liberado, a gente tem permissão para usar, é para os casos de hiponatremia. Obrigado. Eu queria, a respeito do doador idoso, que nem era objeto da discussão, eu recentemente apresentei um trabalho de revisão de doadores acima de 70 anos, e, curiosamente, parece que esses rins são menos antigênicos. A evolução desses pacientes é ótima. Apesar de todas as lesões documentadas do ponto de vista histológico, a evolução deles, dos receptores, costuma ser muito boa, inclusive superior à de doadores mais jovens. Esse é um trabalho bem recente. Obrigado. Eu só tenho também um comentário para fazer. Primeiro, parabenizar a todos vocês. É sobre a questão da cirurgia de derivação jejum ileal para o tratamento do diabetes. Ela foi classicamente indicada para o obeso mórbido, mas aí, quando eles foram avaliar a evolução desses pacientes, eles começaram a ver uma taxa de cura do diabetes que não era indicação precípua da cirurgia. Aí chegaram a ver taxa de cura de 80% a 90% dos pacientes que eram obesos mórbidos e diabéticos operados. E aí, eu participei recentemente de uma mesa cuja provocação era o clínico, era um congresso de cirurgia. Eles chamam essa cirurgia de cirurgia metabólica. Eu era o clínico e o desafio dos caras era o seguinte, a provocação: cirurgiões tratam melhor o diabetes do que os clínicos. E aí, eu, assim, falando um pouco dessas drogas, o DDVIP, por exemplo, que aumenta incretina, aumenta GLP-1,
não tem nada comparável com a cirurgia de derivação jejum-ileal para mexer nessa parte, por exemplo, de incretina e GLP-1. Esses caras estão chegando ao ponto de indicar cirurgia do diabetes para o diabético magro. Então, assim, isso é uma discussão que nós, clínicos, a gente vai, em algum momento, se deparar, porque o João falou muito bem, o Brasil é um país pioneiro nessa abordagem, e se ela não é ela não é condenável de maneira nenhuma, os resultados estão aí para mostrar isso, e a gente vai ter que, em algum momento, nos posicionar e começar a pensar sobre isso. É só esse comentário que eu queria fazer. Você sabe quem está operando isso? Tem dois grupos, então você me indica me foi permitida aqui uma última pergunta. Essa pergunta, bom, também gostaria de parabenizar a mesa pelo brilhantismo das palestras. Eu teria uma pergunta que é dirigida à Patrícia, mas ela também pode chegar aqui ao Dr. Ricardo, presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia. Realmente, a gente tem tido uma experiência espetacular com o Sinacor 7. Nós temos uma boa... nós temos um programa interessante de PTX, de paratireoidectomia, a ponto que a gente enviou a publicação agora para o Plus One, o outro para o JBN, viu, Marcos? Mas nós virtualmente paramos o nosso programa de PTX em Divinópolis com o uso de Sinacor 7. Então, os resultados são assim, muito interessantes. A pergunta vai para você, Patrícia, se você quiser comentar, Ricardo. E aí, diante dessa situação, você tem alguma informação se a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde tem alguma programação nesse sentido de liberar essa droga para a gente usar? Eu sabia que eu não ia ficar livre disso, né? Eu não consigo fazer uma atualização unicamente científica, né? Tem que me envolver com a Secretaria. Não, a gente não tem nenhuma previsão. Infelizmente, eu tô cutucando o doutor Ricardo, cutucando mesmo, pedindo a ele para que a gente possa sentar, inclusive para rever os parâmetros que a gente usa hoje, que é a liberação de vitamina D com nível de PTH acima de 450. Que é, como eu coloquei aqui na minha palestra, eu acho que ainda é um nível preocupante. Então, do Sinacor 7, nós não temos nenhuma previsão. E, assim, acho que a gente pode sentar e tentar... Porque, realmente, hoje o que a gente tem hoje é muito mandato judicial e muito paciente recebendo. O Evolve ele foi finalizado agora e, infelizmente, foi um estudo negativo para desfecho clínico. Infelizmente. Mortalidade, hospitalização, qualidade de vida e por aí vai. Fernando é corajoso, eu preferi não comentar. Eu estou meio numa situação bastante complicada aqui com relação a esse assunto, porque eu sou favorável à adoção dessas medicações. Pelo fato que outros estados e outros países e outros continentes adotam, né? O calcitriol é só o Brasil e a China que usam, né? O Sinacor 7, a Espanha adotou e outros países com esse. Agora, realmente, isso que o Fernando fala, que os desfechos duros não são favoráveis, é importante, mas tem outras drogas que a gente já usa que os desfechos também não são favoráveis. No caso do Eprex, não é? Que a gente já usa, estamos usando, está padronizado e os desfechos também não são favoráveis. O complicado da nefrologia, com relação a essas coisas para mim, é quando você se depara com um doente, né? Igual a Patrícia mostrou aquele retrato, o paciente começa a entortar na sua frente, né? E você não pode melhorar nem o osso dele. Se melhora isso, eu acho que já está bom, gente. Eu acho que o Brasil, o SUS, gasta dinheiro com muita porcaria pior que essa. Entendeu? Então, eu fiz uma reunião com a Superintendência de Vigilância Sanitária, mostrei para eles que iam começar a chover liminares, já estão chovendo as liminares aí. Tem quase 300 pacientes com liminar no estado de Minas, recebendo o Sinacor 7, aí começa a ficar desigual, porque alguns pacientes usam, outros não usam, e a equidade do SUS? Não é? Os que têm acesso à justiça usam, os que não têm, não usam. Então, isso eu devo voltar a discutir isso com a Renata agora em janeiro. Passei para ela todos os trabalhos que eu trouxe lá do Congresso Europeu, não é?
passei os outros trabalhos que eu consegui com a direção científica desses laboratórios, porque eles têm direção científica lá, não vou discutir, porque eu me sinto muito isento, porque eu não recebo nada desses laboratórios, a não ser o patrocínio para esses eventos aqui. Graças a Deus. Então, eu discuto esse assunto com muita tranquilidade. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos nesse esforço, acho que vamos conseguir. A Renata foi muito sensível, se não foi sensível, foi muito educada comigo. Nós estamos assim, devemos retomar esse diálogo agora, no começo de julho, e nós vamos ver se até o mês de agosto aí a gente tem uma posição. Existem algumas coisas para rever também com relação a CVLAMER, e principal, Patrícia, que eu às vezes esqueço, porque lá em Ubaia eu já consegui. Mais importante do que esse Alfad aí, ou esses remédios com 450 por 300, é dosar PTH com 90 dias. Não dá para dosar PTH com 6 meses. Isso é impossível. Isso não existe. Certo? Então, eu acho que se a gente dosar PTH com 90 dias, a gente não precisa de mexer tanto aí nesse PTH, né? Nesse ponto de corte. Certo? Então, eu acho que essas coisas é agora que eu estou mais preocupado. Tentar padronizar aqui o Cinecalcete para acabar com essa desigualdade de uma turma toma e outra turma não toma, com dinheiro do mesmo governo. Tentar padronizar também o Paracalcitol, que ele fique lá como opção para algumas condições que a gente possa exigir, não é? Porque a gente, quer dizer, tem muitos riscos, né? Primeiro, o calcitriol e o paracalcitol é do mesmo laboratório, né? Meu laboratório não pode tirar, que ele pode ser processado. Sei lá, né? Tudo é muito complicado. E eu acho que a gente não deve expor o paciente da gente a mais esse risco. Então, eu acho que isso aí é importante, a gente está trabalhando para isso e temos certeza que nós vamos ser bem-sucedidos, se Deus quiser. Né? Primeira coisa é sonhar, a segunda é ter fé no sonho. Estamos aí para isso. Só comentando aqui que o doutor Fernando Lucas disse que a despeito do desfecho desfavorável do estudo, ele continua usando. Bem, eu gostaria de... Mas eu pedi para ele dar um laudo disso, ele não me dá de jeito nenhum. Se ficar do meu lado, eu ponho esse negócio para funcionar com 15 dias. Se ele assumir o compromisso aqui perante vocês, que vai defender o meu lado... Doutor Ricardo, já segura o microfone que eu vou precisar do senhor agora. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes pela brilhante exposição. Pedir a presença só por uns 5 minutos, que o doutor Ricardo vai ter só proferir algumas palavras de agradecimento. E ele vai realizar também uma homenagem aqui. Vai ser bem rapidinho, só peço que vocês aguardem. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos a presença. A vida, ela escreve histórias muito interessantes. E a história dessa homenagem de hoje é uma dessas histórias bastante interessantes. O Paulo Coelho dizia que o universo está sempre conspirando em torno de nós. Principalmente quando nós estamos em sintonia com ele. Ele sempre conspira para nos levar a caminhos que nós talvez não esperemos e que sejam melhores para nós. No começo do ano, nós fizemos uma homenagem aqui ao doutor Abraão, de entregar a comenda Augusto Paulucci. Uma comenda que nos é muito cara, que nós criamos quando assumimos, tem toda uma história dessas de que o universo conspira. Não é? Vocês sabem que o doutor Paulucci faleceu na terça-feira e na quinta-feira nós criamos a comenda aqui com a solenidade já marcada, sendo que nós tivemos a felicidade da Michele ter pedido a ele a permissão em vida e ele ter sabido que receberia essa comenda, e a família dele toda veio aqui, que foi na minha posse, 2 dias depois da morte dele. Fizemos grandes homenagens, entreguei com muita emoção essa comenda ao professor Para, homenageamos o professor Eduardo Dávila, fizemos todas comendas muito bonitas. E tínhamos uma pessoa que nós queríamos homenagear de coração, que era a doutora Abraão, por tudo que ele significa para a nefrologia de Minas Gerais e do Brasil. E no dia de fazer essa homenagem,
preparando tudo, o Sérgio uma emoção danada, coração disparado. O destino escondeu a placa. Não tinha placa. A placa sumiu, não tinha placa. Mas o destino não concordou que nós fizéssemos uma homenagem ao doutor Abrão, Sérgio, naquela sala feia lá de baixo, com as cadeiras mal colocadas, eu tropeçando no meio daquelas cadeiras, sem lugar para falar direito. E falou, aqui vocês não vão entregar essa placa para o Abraão, de jeito nenhum. Há de se haver outra oportunidade. Você sabe muito bem que esse evento não seria nessa sala. Esse evento seria numa sala que não é tão bonita quanto essa, que não tem, perante a ciência médica de Minas, o peso que essa sala tem. E o destino de novo conspirou, fez eu tirar o evento lá do hotel, trazer o evento para cá, fez no peito e colocou aqui essa homenagem. Pior, nós íamos entregar essa placa de maneira assim, mais intimista com o professor Abraão, o que seria uma injustiça com ele e conosco. O que acontece? Cancelei a cerimônia de abertura, o destino manteve no programa, entrega da comenda, não fui eu que mandei pôr, foi o Sérgio, não foi ninguém. Quer dizer, estava escrito que essa homenagem tinha que ser hoje. Então, a placa que nós não entregamos aquele dia, o senhor, professor Abraão, nós vamos entregar agora. Eu peço o Sérgio para fazê-lo, a entrega da placa Dr. Paulucci, e peço uma salva de palmas. Na verdade, a história não foi exatamente essa, a história foi outra, né? Com todo o respeito que nós possamos ter pelos outros homenageados, que os temos, a importância do Dr. Abraão sobre nós é de tal importância que nós entendemos que uma homenagem uma só seria pouca. Então, por isso, foram duas. O Dr. Abraão, ele encantou e vive encantando pessoas, formando nefrologistas, e eu, como Fernando ali e tantos outros aqui, nos apaixonamos por essa especialidade o dia que nós conhecemos esse outro. Portanto, passa a mão do Dr. Abraão a comenda Antônio Augusto Paulotti ao Dr. Abraão Salomão Filho, mestre, pioneiro da nefrologia em Minas Gerais, a homenagem da Sociedade Mineira de Nefrologia pela sua vida profissional na defesa da ética, da competência e do humanismo no exercício da medicina. Muito obrigado, doutor Ricardo, doutor Sérgio, meus colegas. Difícil conter emoção num momento como esse, porque eu estava observando na sala quantas pessoas que, direto ou indiretamente, tiveram contato médico comigo em alguma fase da vida, e eu fiquei, assim, enternecido com a ideia de que em Belo Horizonte é possível reunir pessoas que fazem a mesma especialidade dos mais distantes locais do estado, trabalhando em unidades diversas, e a gente consegue fazer algo que é totalmente impossível na maioria dos outros estados do Brasil, e eu constatei isso claramente no período em que eu viajei muito pelo SNT, pelo Brasil afora. Em cada lugar havia contestações muito importantes entre grupos diferentes. Então, eu acho que, além da ciência médica, que está sendo confirmada com as apresentações que estão sendo feitas, eu acho que a gente pode se orgulhar do aspecto ético profissional de cada um dos nefrologistas de Minas Gerais. Eu fico realmente enternecido de ver todo mundo presente, as pessoas que foram conclamadas para preparar os trabalhos, que dedicação, que apresentações foram feitas em níveis realmente de congressos internacionais, coisa muito bonita, atualizadas, todas muito boas. Eu me dei por satisfeito por ter participado de quase tudo aqui hoje, porque na realidade foi uma reciclagem médica num período curto. Sérgio, muito obrigado, isso vai ficar guardado com muito carinho e no meu coração para sempre um agradecimento a vocês todos.